Olá, participantes do Congresso Internacional de Matemática Educativa. Meu nome é Fabiane Fischer Figueiredo e, juntamente com a professora Lisete Oliveira Groenwald, iremos apresentar os resultados de uma investigação que, para este congresso, foi intitulada de Formulação e Resolução de Problemas no Ensino da Matemática. Essa pesquisa faz parte do programa de pós-graduação e ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do Brasil, do município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Neste trabalho, então, apresenta-se o recorte dos resultados de uma investigação qualitativa em que os alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental de uma escola localizada na zona rural de um município do Rio Grande do Sul, Brasil, tiveram a oportunidade de formular e resolver problemas a partir da análise de imagens que foram produzidas por mim no período da pandemia ocasionado pelo Covid-19, pois esses alunos só poderiam ter acesso às atividades em folhas impressas com as imagens e a proposta, então, de formulação e resolução dos problemas que eles elaborariam. O objetivo desta investigação é, então, discutir e compreender as potencialidades ou limitações metodológicas e educacionais de enunciados de problemas produzidos com o uso de tecnologias digitais para a proposta de reformulação e resolução na área de matemática nos anos finais do ensino fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é um documento norteador da educação básica do Brasil. Como referencial teórico, destaca-se que a formulação e resolução de problemas com ou sem uso de tecnologias digitais, a partir da análise de imagens que retratam temas ou situações que são semelhantes às vivenciadas pelos alunos do cotidiano, é uma perspectiva metodológica que, no processo de ensino e aprendizagem da matemática, pode contribuir para a produção de conhecimento e promover o desenvolvimento de habilidades que incidam na aquisição de competências. Para tanto, as atividades com tais finalidades deveriam ser produzidas pelo professor de matemática, de acordo com os interesses e as necessidades educacionais, pois além de o aluno ter a oportunidade de elaborar os enunciados dos problemas, pode personificá-los, conforme os seus interesses e utilizar os conhecimentos prévios e a linguagem escrita e matemática, bem como expor as suas concepções, empregando as habilidades de tomar decisões, usando as estratégias, a criatividade e reflexão. A formulação e resolução de problemas é uma perspectiva metodológica que pode contribuir para a participação ativa nas atividades matemáticas de alunos dos anos finais, conforme seus interesses, conhecimentos prévios e capacidades. Para isso, o professor de matemática pode realizar o design das atividades com o uso de tecnologias digitais, como imagens que apresentem cenas de histórias, mas incompletas, que os alunos precisam analisar e elaborar uma versão personificada que deve escrever o enunciado e a resolução, bem como declarar a solução encontrada. Conforme Penalva, Possadas e Roig, a formulação e resolução de problemas são instrumentos que se complementam e possibilitam o trabalho dos alunos, de modo que explicitam e apresentam informações sobre os processos de uso e construção de conhecimento. Entre as possibilidades de proposta, apontam a geração de novos problemas e a reformulação de um problema dado pelo professor. Além disso, a formulação e resolução de problemas pode, em conformidade com o Gontijo, estimular a criatividade, de maneira articulada à atividade matemática. Kilpatrick afirma que a formulação instiga os alunos a buscarem a compreensão das dimensões de um problema matemático, de modo que são construídos e esses podem ser resolvidos. Para isso, sugere os problemas do tipo não rotineiros, que possibilitam o desenvolvimento da criatividade e originalidade,
como objetivo e uma forma para o ensino da matemática. Em se tratando da metodologia e de acordo com o objetivo da investigação, adotou-se a abordagem qualitativa e o método do estudo de caso, uma vez que pretende-se, com essa investigação, destacar as potencialidades e limitações da formulação e resolução de problemas a partir da análise de imagens. A investigação pertence às discussões e reflexões do Grupo de Estudos Curriculares em Educação Matemática, conhecido como GESEM, no âmbito do PPGSIM, UBRA, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Entre as atividades realizadas, destaca-se o design de imagens com histórias incompletas, com o uso de tecnologias digitais, para atividade de formulação e resolução de problemas, no ensino da matemática na educação básica. Essas imagens foram produzidas com o uso dos recursos do site Storyboard Tech, que pode ser encontrado nesse link, e essas imagens foram apenas produzidas nesse site, uma vez que se ficasse salvas no mesmo, teria uma tarja nas imagens de versão demo, a versão gratuita. Então apenas se fez as duas imagens para que os alunos pudessem visualizá-las, e fez-se algumas adaptações usando o recurso Python do Microsoft Windows. Além disso, decidiu-se que seriam propostas duas imagens, para que o aluno pudesse escolher pelo menos uma delas, apresentando diálogos incompletos entre os personagens, e que tratasse de situações que instigassem, por meio da formulação e resolução de problemas, o emprego de conhecimentos matemáticos relativos à resolução das 4 operações, expressões numéricas e os valores monetários. Sendo assim, os alunos podiam dar a continuidade e escrever uma ou mais questões que, ao serem respondidas, os ajudariam a solucionar a situação. As imagens produzidas pela professora de matemática, no caso eu, foram utilizadas em um planejamento pedagógico para ensino remoto e foram propostas a alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental de uma escola estadual do município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Brasil. A prática pedagógica foi planejada prevendo que a maioria dos alunos não poderia pesquisar e utilizar os recursos disponíveis na internet, tanto para elaborar e solucionar os problemas, como para entrar em contato comigo a fim de sanar as suas dúvidas. Por isso, na coleta dos dados, foram utilizados os registros escritos pelos alunos nas folhas entregues na escola em torno de um mês após a proposta da atividade. Esses dados permitiram construir as categorias de análise, os resultados do design das imagens, com o uso de tecnologias digitais, e a proposta delas aos alunos e os resultados da formulação e resolução dos problemas. Aqui nesse slide pode ser verificadas as duas imagens produzidas, sendo que na primeira e na segunda são apresentadas então situações ligadas a práticas de comércio. E pelos diálogos é possível então verificar que tratam-se de situações incompletas. E aí, a partir da escolha de uma imagem, o aluno tem que responder as questões e seguir meio que as etapas que são indicadas abaixo dessas imagens. Como resultados e a discussão sobre a prática pedagógica, menciona-se então que a atividade foi proposta aos alunos de duas turmas, uma do 6º e outra do 7º ano do ensino fundamental, no mês de agosto de 2020, na disciplina de matemática, e os registros escritos pelos alunos foram entregues no início do mês de setembro do mesmo ano nas dependências da escola. O 6º ano do ensino fundamental possuía 25 alunos. Desses 25, 17 entregaram as atividades de matemática, mas 2 deles não fizeram atividade e 9 realizaram parcialmente, porque não responderam às questões para reflexão sobre a realização da mesma. No que se refere à escolha das imagens, 9 alunos escolheram a imagem 1 e 6 a imagem 2. Apenas um deles não nomeou
o personagem ou a personagem principal, que era o que fazia o pedido de lanches. Já o 7º ano, que possuía 23 alunos, teve 19 que entregaram as atividades de matemática na data marcada. Do total entregue, 4 não fizeram e 5 realizaram parcialmente, também pelo motivo que não responderam as questões para a reflexão. Das atividades que entregaram, notou-se que 8 optaram pela imagem 1 e 7 pela imagem 2. Como exemplo, então, apresenta-se a imagem da resolução do problema, que foi produzida por um dos alunos do 6º ano. Esse aluno escolheu a imagem 2 e reproduziu, então, os personagens conforme a sua interpretação e criou diálogos que constam informações matemáticas em que se pode observar, então, que houve o emprego dos conhecimentos matemáticos almejados. Aqui seria outro exemplo em que um dos alunos do 7º ano criou um diálogo entre os personagens. Ele escolheu a imagem 1 e também criou questões e que envolvem conhecimentos matemáticos. Além disso, ele criou, né, uma tabela definindo os valores de possíveis produtos alimentícios que poderiam ser vendidos nesse comércio e criou outras situações que poderiam ser resolvidas com os dados, ou seja, os valores monetários que constavam nessa tabela. Sendo assim, construiu-se como considerações finais que o design de imagens que retratam histórias incompletas para atividade de formulação e resolução de problemas no ensino da matemática por parte do professor dos alunos dos anos finais, como dos 6º e 7º anos do ensino fundamental, pode ser um meio para o processo de ensino e aprendizagem, tal como ressalta Dante, que frisa que os pensamentos, as atividades e estratégias podem ser valorizadas e haver a relação entre as noções informais ou intuitivas e preparar os alunos para a vida contemporânea. Segundo os resultados desta investigação, afirma-se que a proposta dessa atividade é uma perspectiva metodológica que pode aprimorar ou revisar os conhecimentos matemáticos ou oportunizar a construção de conhecimento. Apesar das dificuldades enfrentadas no ensino remoto, como as mencionadas anteriormente, entende-se que a formulação e resolução de problemas a partir da análise de imagens vem ao encontro dos interesses dos alunos e das necessidades educacionais relativas à aprendizagem da matemática, de adaptação curricular e da realidade escolar dos alunos, assim como é capaz de oportunizar a abordagem de temas como os temas contemporâneos transversais, conhecidos como TCTs, que são relevantes e instigam a realização de atividades, que possibilitam a utilização de conhecimentos prévios, a linguagem matemática, associada à linguagem escrita, bem como a tomada de decisões de maneira criativa e personificada. As referências bibliográficas consultadas são as seguintes. E muito obrigada.